Boa noite. Boa noite. Nervosa ainda? Vai, calma. Calma. Respira. Peço desculpas se eu estou meio rouca, meio fluente, eu estou com sinusite. Se eu falar muito baixo, assim que eu aumento o tom, tá bom? Nervosa, mas feliz por estar aqui novamente. Eu quero persistir. Até que um dia eu vou chegar aqui na frente tranquila, assim, como se fosse uma coisa natural. Então vamos lá. Bom, eu trouxe uma imagem bem bacana, assim, bem bonita, da natureza, porque o tema da nossa conversa hoje é esse. A natureza não dá saltos. Então, eu tentei, a hora que eu fui colocando, trazer esse tema de uma maneira bem simples, assim, para o nosso dia a dia, assim, para o nosso cotidiano, né? A nossa vivência. Porque a intenção, quando a gente vem aqui na frente para falar, primeiro é aprender, né? Porque eu sou a primeira que estou ouvindo, e acredite, já cansei de ouvir isso aí. E segundo, o desejo é orientar mesmo, é trazer os ensinamentos de Jesus. E de verdade é que em algum momento, nem que seja uma pessoa só, se lembre diante de uma dificuldade, de uma necessidade, de alguma coisa que a gente falou aqui, de uma passagem, de um ensinamento. Então, é orientar. E eu busquei de uma maneira simples, né? Poder auxiliar. A gente já sabe que nós somos espíritos e antes da gente reencarnar, antes da gente vir para cá, a gente passa por todo um treinamento lá no plano espiritual, com espíritos que a gente se afiniza, que são nossos amigos, né? Que nos orientam. E todo esse tempo é para que quando a gente chegue aqui, lá é a teoria, né? Para que quando a gente chegue aqui a gente consiga desenvolver essa nossa caminhada. Só que lá, acho que é mais fácil, né? Lá a gente está cercado, a gente está tendo orientação o tempo todo. Quando a gente chega aqui, na prática, aí a coisa complica. Eu acho que principalmente para nós que chegamos aqui no Brasil, né? Porque já é meio, assim, meio cultural, que o brasileiro sempre quer dar um jeitinho, né? O brasileiro sempre quer dar um salto, sempre quer cortar uma fila, sempre quer dar aquele jeitinho, né? Assim, a gente cansou de ver aí. Toda vez que eu falo isso, eu me lembro que toda hora a gente via aí na televisão, com a vacinação, todo mundo dando um jeitinho para os seus e para os mais chegados. Então, esses somos nós. Quando a gente chega aqui, a gente quer dar esse salto da natureza, né? A gente não quer percorrer todo o caminho, fazer todo o processo. A gente quer dar aquele passo, às vezes, maior que a perna, né? E porque nós somos realmente... A gente ainda é espírito infantil, né? A gente ainda é imediatista, né? É por isso que eu trouxe algumas imagens da natureza, porque na natureza a gente consegue tirar todos esses ensinamentos, né? Qualquer coisa que a gente observar na natureza, a gente tira um ensinamento. Se você observar uma planta, na hora que ela começa a nascer, que ela busca o sol, se você observar um animal, na hora que ele nasce, tudo que você observa, uma folhinha que você olha, você tira um ensinamento, porque na natureza tudo tem ciclos, né? Tem a hora de plantar, tem a hora de colher, e assim somos nós, porque na verdade nós somos da natureza, nós viemos da natureza. Antes de eu estar aqui, eu já passei pelo ciclo vegetal, mineral, animal, então eu trago isso dentro de mim. A gente traz esses ciclos naturais, que é o quê? É o agir de Deus, né? Quando a gente vê o instinto do animal, a gente traz isso em nós. Então que a gente se utilize desses ciclos, desse tempo, de um passo de cada vez, né? Para tirar esse ensinamento aí que a natureza não dá saltos, né? Bom, como a gente é sempre apressado, não é assim? Eu acordo um dia e falo, bom, esse mês eu quero perder 30 quilos. E é 30, não é 2 nem 3, é 30, porque eu quero resolver logo o problema, né? Aí eu falo, na segunda-feira eu vou começar a dieta, porque a gente sempre começa a dieta na segunda, não é assim?
No final de semana você promove toda aquela limpeza, né? Não é no corpo, é na casa, na geladeira, no armário, não é? Quem tem criança, não tem aqueles pacote de salgadinho com prendedor, pacote de bolacha com prendedor, pirulito chupado na geladeira, daí você come tudo que tem. Porque nunca mais na vida você vai comer uma porcaria, não é assim? Aí você começa a dieta. Quando chega na sexta, se chegar, porque geralmente ela acaba na quarta, aí você fala, poxa, tinha que ter perdido, sei lá, pelo menos 5, vai. E aí você perdeu 200 gramas só. Porque você não se propõe a fazer a coisa devagar, a fazer uma reeducação e perder, 10 quilos em um ano. Não, você quer perder tudo em um mês. Esses somos nós, né? Infantis, imediatistas, a gente quer sempre dar aquele jeitinho, né? Que nem quando a gente vai fazer uma obra. Por onde a gente começa? Nunca se começa pelo teto, começa pela base, não é assim? Começa por baixo. Se você fizer uma base bem feita, independente do tamanho da obra, pode levantar, pode fazer quantos andares quiser, se a base estiver bem feita, né? É assim. E só tem essa boa base, só tem essa boa sustentação as criaturas que sabem compreender a importância de esperar o tempo certo. Porque a natureza não dá saltos. E para a gente entender melhor essa afirmação que a natureza não dá saltos, eu fui buscar no Livro dos Espíritos e trouxe algumas perguntas que vai ajudar a gente a entender por que a natureza não dá saltos, né? E eu trouxe também umas imagens, né? Para ficar bonita a palestra, né? Tá, Raquel? Tá. Efeitos especiais. Bom, se a natureza não dá saltos, por que às vezes a gente tem a impressão de que para algumas pessoas ela dá salto? A gente não tem, às vezes? Não tem criatura que a gente olha e fala, não, essa tem um empurrãozinho, né? Essa foi agraciada por Deus, não tem? Às vezes aquela pessoa que você olha e fala, a gente está subindo um degrau, você sobe um, você dá uma descansada, você sobe outro, você dá uma descansada, às vezes você dá uma desequilibrada e volta um, e tem gente que vai pulando de 2 em 2, assim, aí você fala, não, esse aí ele teve um empurrãozinho, né? Não é assim? E aí eu pergunto, todos os homens são iguais diante de Deus? Ou tem alguns que são agraciados? Tem alguns que são privilegiados por Deus? O que vocês acham? Por exemplo, vou fazer uma pergunta antes de ver a resposta. Quem tem? A Marinês tem quantos filhos, Marinês? 5? 4. Exagerado. A Marinês tem 4 filhos. E aí eu vou perguntar para ela qual deles você gosta mais. Qual dos 4 você gosta mais? Os 4? Não tem como, não. A gente sabe que você gosta dos 4, mas dos 4, qual que você mais gosta? Afinidade. Não, qual que mais ama? Qual que você mais gosta dos 4? Sacanagem, hein? Demais, né? Sacanagem isso aí. Não tem como. Posso ficar, ninguém vai contar, pode falar. O Iago nem tá aqui hoje. Eu posso ficar a noite toda tentando fazer com que ela responda, mas essa é a resposta dos 4. Os 4 igual. Ela pode até dar algumas características, tipo, o Iago é mais amoroso, o Vi é mais expressivo, mas o amor é igual. E aí eu vou repetir uma coisa que eu já falei aqui da outra vez. Se a gente tem uma capacidade de amar tão pequena e é capaz de amar todos os filhos iguais, imagina Deus. Se faz diferença? Não faz, né? Sim, todos tendem ao mesmo fim e Deus fez as leis para todos iguais. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores e o corpo do rico se destrói como do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos, aos seus olhos, são iguais. Então, não tem privilégio. Quando você olhar e achar que o outro não tem. Pode ter certeza que eu sei que está fazendo um corpinho mole aí, porque é todo mundo igual. E aí eu fiquei pensando, mas todo mundo, será que não tem ninguém? E aí me veio na cabeça, e os anjos? E os seres angelicais? Será que a hora que nasceu, Deus falou, não, esse é mais bonitinho? E aí eu fui lá no livro Céu e Inferno, tem uma passagem que fala sobre os anjos. E fala também que não tem privilégio.
Todos os seres angelicais também percorreram todo esse caminho que a gente está percorrendo aqui. Acreditem que eles também pagaram conta, pagaram boleto, lavaram o banheiro, tudo que a gente está fazendo aqui eles fizeram também. Sem privilégio. E aí tem uma parte que eu falo em casa, ninguém acredita. Eu vou ler, porque não sou eu que estou falando, está lá no livro Céu e Inferno. Todos nós seremos anjos um dia. Tem jeito. Nem que você não quiser, nem que você fala, não, eu vou fazer corpo mole, você vai ter que caminhar até chegar lá. Então, para fechar essa pergunta, não tem privilégio, somos todos iguais. A gente necessita vivenciar todas essas experiências alegres, dolorosas, experiências às vezes até bem difíceis, né? Bem felizes, mas que todas aquelas cicatrizes que elas deixam na nossa alma se transformarão em pontos de luz lá na frente. Aí sim nós iremos compreender o porquê de nós precisarmos passar por determinadas experiências. Porque às vezes, a gente, por mais que a gente confia no amparo, por mais que a gente confia na justiça, às vezes a gente questiona Deus, né? Às vezes a gente passa por uma dificuldade tão grande que você fala, poxa, Pai, será que precisava doer tanto? Será que realmente era necessário? E aí é igual criança quando começa a andar, que às vezes ele cai, rala o joelho e chora, daí você fala, foi nada, dá uma sopradinha e ele chora, porque nós, no estado que nós estamos, ainda dói muito mesmo. Mas acredita que Deus olha e fala, vai passar. E às vezes quando dói muito, como ele não desampara, ele fala assim, vai lá, assopra lá o joelho do seu irmão que está doendo. Não tem, às vezes, na dificuldade, aparece, a gente fala, aquele anjo que te traz um apoio, que te traz um consolo, que te ajuda de alguma maneira. É a hora que você fica chorando sem parar e aí Deus fala, vai lá Marcelo, só para lá que está doendo. É essa hora. Porque a gente é amparado todo o tempo. Eu gosto muito dessa porque eu falo que foi, acho que presente de Deus, o arco-íris, né? Porque Bom, se a gente já sabe que a natureza não dá saltos, que não tem privilégio, somos todos iguais, o que a gente precisa fazer então para melhorar? Como que a gente faz então para buscar esse autoaperfeiçoamento nessa nossa caminhada? A pergunta 919. Qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir aos arrastamentos do mal? Essa resposta é inédita aqui, ninguém nunca ouviu. Um sábio da antiguidade falou disse, conhece-te a ti mesmo. Daí vai falar, nossa, Patrícia, mas de novo falando isso, semana passada o Marcelo falou isso, semana retrasada o Galassi falou isso. E quem vem toda semana aqui vai ouvir toda semana, independente do tema da palestra, de quem está falando, em algum momento, ou rápido ou não, essa orientação sempre vai chegar. Não tem outro caminho. Pode parecer cansativo, repetitivo, mas só tem esse jeito. A gente só consegue seguir na caminhada quando a gente se conhece. Você só se melhora quando você entende o que você precisa. Não tem outro jeito. É só dessa maneira. Né? Quando eu falei da base, quando a gente faz a construção tem que fazer uma base, essa é a base. Para a gente começar a caminhar, primeiro tem que ter esse autoconhecimento. Né? O autoaperfeiçoamento ele pede de nós uma vigilância constante. É nós estarmos o tempo todo observando as nossas atitudes. É a busca constante pela tão falada reforma moral. Todo mundo já ouviu que todo mundo sempre faz aquele comentário de Santo Agostinho. Toda noite passava aquela revista, né? Para avaliar suas atitudes. Isso se chama autoaperfeiçoamento. É nós olharmos para nós. A gente precisa até passar essa revista para a gente não ficar olhando para o outro, porque senão a gente só olha para o outro. A gente tem uma facilidade enorme de olhar para o outro, não é assim? O outro a gente usa uma peneira fina, né? Não passa nem pensamento. Você sabe até o que o outro pensa. Se você estiver no meio da palestra e a pessoa coçar a testa,
É porque você está falando alguma besteira. A gente sabe o que o outro pensa. E eu não vou nem contar, porque se eu contar, depois toda palestra você passar a testa, a turma vai falar uma coisa. A gente sabe o que o outro pensa, a gente sabe o que o outro sente. E a gente não sabe nada, a gente não sabe nem o que a gente pensa. A gente tem que olhar para nós. A gente usa essa peneira fina com o outro, com a nossa passa até um tijolo. Então que a gente use essa peneira fina, mas com a gente. Porque o meu problema só eu posso resolver. Eu resolvo o problema rapidinho da Ana Raquel, mas ela está sofrendo porque se fosse eu, já pegava, resolveu. Mas a gente não se conhece, a gente não tem aquela conversa, só quando a coisa é boa. Quando eu faço alguma coisa bacana, aí eu chego, olho e falo, nossa, Patrícia, fiquei orgulhosa de você hoje, hein? Bonito, hein? Agora quando você faz aquela coisa, você olha no espelho e fala, não acredito que você está fazendo isso ainda, vamos mudar de assunto, não quero mais saber dessa história, porque a gente não quer se conhecer, não quer olhar para nós, fica só olhando para o outro. O processo é lento, né? Esse autoconhecimento requer realmente vigilância, tá? O tempo todo. Porque é nas coisas pequenas, não é um negócio assim, vou descobrir e eu preciso. Você erra, amanhã você tenta, aí você erra de novo e ela vai falar, não, dessa vez eu vou superar. Eu vou ficar quieto, eu vou tentar, eu vou... É difícil, é pouco a pouco, é lento. A natureza não dá saltos. Não precisa saltar, mas precisa caminhar. Estacionar não pode. Porque se você para, a vida vai te levando e aí vem alguém e tromba em você e te derruba. E é muito mais fácil você caminhar do que você levantar do tombo, às vezes você vai com a cara no chão. Levantar, todo esse processo. Então, não para. Se você falar, eu vou daqui lá no cemitério, agora. E você sair disparada, você corre até na esquina, vai. Quando você chega na esquina, você está assim. Não consegue, a não ser que a pessoa seja um atleta, né? Você não consegue chegar correndo lá, mas se você for devagar, você chega. Pode chover, você chega, ventar, ter sol, pode ser qual for o problema, porque aí você vai no seu ritmo, você tem tempo de pensar, você tem tempo de raciocinar, se for preciso chorar, você chora, mas você tem que ir no seu ritmo, só tem que ir. Tem que ir. Não dá salto, mas não pode parar, tem que caminhar. Não é assim? A gente não pode esquecer que nós somos seres humanos, né? A gente tem muitos vícios morais ainda. Aquela pessoa que é egoísta, ela não se tornou egoísta de ontem para hoje, né? Ela já traz esses traços, né? E à medida que o espírito vai amadurecendo, ele vai dando vazão, vai colocando para fora essas suas características, né? Então a nossa maior batalha não é com os outros, a nossa maior batalha é conosco mesmo, né? É com o nosso interior, é com as nossas dificuldades. Não é fácil, quem já largou um vício aqui sabe o quanto é difícil. Você quer, você tem vontade, mas mesmo assim às vezes você tem uma recaída, você tropeça, né? Agora imagina, com todos esses vícios morais que a gente traz, como é difícil, né? Como é difícil a gente... É por isso que às vezes uma encarnação só não dá jeito. Mas a gente tem que persistir. A gente tem que dar o primeiro passo. Bom, se a natureza não dá salto, se não existe privilégio, e o primeiro passo para o nosso crescimento é o nosso autoaperfeiçoamento, qual seria o passo seguinte, então? O passo seguinte seria as nossas obras, né? O nosso trabalho, o nosso crescimento. E aí eu trouxe a pergunta 918. Por que sinais se pode reconhecer no homem o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia? O espírito prova sua elevação quando todos os atos da sua vida corpórea constituem a prática da lei de Deus. E quando compreende por antecipação a vida espiritual. Acho que todo mundo que está aqui já compreendeu, né? Que nós somos espíritos, estamos aqui para evoluir, para crescer, para ser feliz e estamos numa caminhada. E a prática da lei de Deus? Quando Jesus veio aqui, qual foi o ensinamento mais precioso que ele deixou aqui para nós? O amor, né? Então, eu acredito que a prática, né? Praticar as leis de Deus, o principal seria esse. O amor, não tem outro jeito.
Não tem outro jeito da gente crescer, não tem outra obra senão o amor. É trabalhar o amor ao próximo, é fazer o bem, é amar o próximo, é se dedicar, né? É a caridade que a gente tanto fala aqui. Esse é o caminho, né? É que às vezes a gente busca, né? Quando a gente tem esse estalo e descobre que o caminho é esse, que é o bem, que é o amor ao próximo, às vezes a gente fica buscando grandes obras. Eu vou lá no centro hoje, eu quero fazer uma palestra, eu quero convencer todo mundo que tem que amar o próximo. Às vezes eu fico querendo fazer grandes coisas, né? Grandes obras, mas tem que começar pelo pequeno. É por isso que o tema é a natureza muda saltos. Eu não consigo amar todo mundo, fazer uma obra grandiosa, se eu não comecei pelo pequeno ainda. Às vezes eu venho aqui, falo, aí quando eu chego em casa, eu abro o portão assim, o cachorrinho vem correndo e eu, vai deitar! Não é assim? Não é assim, não é assim. Nem tenho cachorro. Não é? Eu não tenho cachorro, mas é assim. Eu tenho 10 gatos, né? Ai, que feio. Eles comentam uns negócios assim que fala de torneio que eu tanto temia, a velha dos gatos, assim. E aí ficam todos espalhados lá pela rua, e quando eu viro a esquina, eles conhecem o ronco do meu carro já. E aí eu falo, Gabriel, eu fico olhando. E é isso aí, ó. Mamãe chegou, mamãe chegou, mamãe chegou. E aí a hora que eu abro o portão, tá todo mundo ali. Todo mundo quer encher a calça de pelo, quer dar uma alisadinha. E eu tenho certeza que se eles pudessem, eles iam me pegar e beijar, porque ele é um amor, assim. E é recíproco, porque a gente também ama, né? Então eu penso isso, que a gente tem que começar pelo pequeno. Né? Se você não é capaz de amar aquele bichinho, eu falo bichinho de estimação, porque eu acho que o amor mais puro que existe é esse. Porque se você chutar e falar, vai deitar, amanhã a hora que você chegar ele está ali. A banana não abriu do jeito, e ele te ama do mesmo jeito. E aí é pelo pequeno, você tem que começar por ali. Esse é o meu pensamento. Porque o amor é uma coisa que vai expandindo. Não tem como você, não, eu vou amar aqui, ali eu não vou. Que nem o Galassi falou, se entrar, bota a asinha aqui, não tem como. Então vamos começar pelo pequeno, porque eu acho que as grandes obras sempre começou pelo pequeno. Pelo pouco, não é assim? A gente tem que ter a certeza de que a nossa trajetória não vai dar saltos, mas a gente tem que começar ali, ó, passo a passo. É um bom dia quando você vai buscar o pão de manhã, não é assim? E tenho certeza que vai ter um momento que a gente vai amar, quando você abrir o portão e o rapaz estiver pegando a reciclagem ali, você vai amar ele da mesma maneira que você ama o seu filho que está em casa. Nós vamos chegar lá um dia, mas a gente tem que começar. A gente tem que tentar. A gente tem que realmente se esforçar. A hora que você acordar de manhã, poxa, pai, obrigado. Mais um dia, mais uma oportunidade. E tenta fazer a diferença. Tenta fazer o bem, tenta fazer o bom, né? Porque às vezes a gente, muitas vezes, está na procura das grandes obras, às vezes a gente está querendo transformar os filhos do mundo e não consegue ter paciência com o nosso em casa, não é? Porque a gente é ser humano, a gente é ser humano, às vezes você tem que estar atento nas coisas pequenas, nos gestos pequenos, né? As grandes obras sempre começam primeiro pelas pequenas. E a grande obra nossa é essa, é o amor ao próximo, é trabalhar isso em nós, né? Como florzinha sem se mexer. Deu tanto trabalho para pôr essa florzinha balançando, né? Conseguiu. Será que não seria melhor a gente começar pelas pequenas coisas antes de alçarmos voos tão altos? Às vezes a gente vê aquele gavião que bate aquela asa, né? Daquela deslizada assim, e a gente quer fazer isso. Porque a gente ainda é rolinha, né? Tem que dar 50 vezes a batida assim para se manter no ar. Então que a gente comece pelas pequenas, né? A busca de realizarmos essas grandes obras, essa busca pela transformação, às vezes a gente... E tem um outro problema, às vezes nessa busca, nessa transformação, a gente acaba promovendo uma mudança exterior. É aquela que fica do lado de fora, né? E a gente tem que estar muito atento, porque qual é o maior obstáculo ao progresso? Que a gente já ouviu várias vezes aqui. E dada a pergunta 785, qual é, João, que você fala que são parentes, que um é filho e outro é pai? O orgulho e o egoísmo. Às vezes a gente está tão preocupado em promover essas grandes obras que a gente acaba trabalhando no externo, né? O que todo mundo vê. Eu venho aqui, eu falo aqui na frente, aí alguém sai ali e fala, bonito, Patrícia, nossa, falou bem.
falo, "Ixi", aí eu vou inflando, né? Aí eu vou inflando. A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente deixa o orgulho se sobressair e a gente esquece o que realmente é importante, que é o nosso trabalho interno, é promover essa mudança aqui. E essa aqui pouca gente vê, ou demora-se mais para ver. Porque a externa é fácil, todo mundo vê. Você muda um comportamento, você muda um jeito, todo mundo já nota, daí fala, nossa, como você melhorou? Não, nossa, que beleza. E às vezes, se você não estiver atento e deixar o seu orgulho, o seu egoísmo falar alto, você começa a trabalhar isso que está o externo. Isso que as pessoas veem, porque todo mundo gosta de elogio. Todo mundo gosta de um tapinha nas costas, eu não gosto da crítica. Eu não gosto quando alguém fala, poxa, mas tá errando aí, hein? Fica esperto. Ah, mas quem que é esse para falar de mim? Entendeu? Então a gente tem que estar atento a isso, porque esse é um entrave para a nossa caminhada. A natureza não dá saltos, mas às vezes você dá um salto que de repente fica muito expressivo e você esquece do que é importante e fica ali, caminhando só no que está ao redor, né? Só no que está do lado de fora, né? E uma outra coisa que é muito perigosa também, quando a gente fala do orgulho e do egoísmo, é que às vezes todo mundo fica falando que eu sou muito boa, que eu sou muito boa, que eu sou muito boa, e às vezes eu acabo acreditando. Eu sou mesmo, eu sou quase um ser de luz, não é assim? Nossa, aí vai, a gente fica ali no comércio, vai, ah, esse aqui vai no centro. Nossa, nem eu sabia que eu era boa, assim. E aí, de repente, porque eu tô aqui, mas quem garante que eu tô fazendo o que eu tô falando? Eu tô aqui falando, tem que amar, tem que fazer, mas será que eu faço? É aqui, né? É aqui dentro. Vou até contar uma história que eu ouvi aqui no centro, mas vou colocar um nome fictício, assim, uma historinha. Tinha o seu Zé, que era uma pessoa simples, analfabeta, né? Ele morava lá num vilarejo e lá tinha um centro espírita e tinha um coordenador lá do centro, que dava palestra, que dava passe, o seu Antônio. E aí toda sexta-feira esse seu Zé ia lá no centro, sentava lá no final, assistia a palestra, levantava e ia embora. O seu Antônio fazia palestra, dava passe, dava atendimento fraterno. Nossa, um trabalhador assíduo do centro, pessoa boa. Bom, um tempinho o seu José desencarnou e depois, logo um tempo, o seu Antônio também desencarnou. Foi tão decepcionante quando ele chegou lá no plano espiritual, porque ele achou que ia ser recebido com festa, que ia estar iluminado, com holofote, e aí quando ele chegou ele tinha uma luzinha. Sabe quando fica meia fase, que ela vai, velho. Aí ele falava, como assim? Trabalhei lá, gastei essa encarnação toda naquele centro espírita lá, toda sexta-feira fazendo palestra, fazia atendimento fraterno, dava passe e essa luzinha aqui não acende direito. Aí olhou assim, uma luz, não conseguia nem ver, de tanto que reluzia. Oi, seu Zé? Sou eu. Nossa, mas tá tudo iluminado assim, o que o senhor fez? Eu fiz tudo o que o senhor mandou eu fazer. Então, às vezes eu estou aqui falando, mas eu não estou fazendo. A gente tem que estar atento para isso, né? A gente busca às vezes também, geralmente quando você tem esse estalo, né, você busca esse crescimento espiritual, geralmente pela religião. Aí você vem para a religião e depois de um tempo, às vezes você começa a se achar melhor do que aquele que não tem o credo. Você começa a olhar meio com uma soberba para o outro, né? Às vezes ele chega na religião patrícia e já quer acordar, amanhecer Madre Teresa. Não dá salvo, é devagar. E a gente tem que estar atento, porque está seguindo uma religião, está frequentando um templo religioso, isso não é poupança no céu. Eu posso estar vindo aqui a minha encarnação toda sexta-feira eu estou aqui, mas se eu não estiver praticando o que eu estou aprendendo, de nada vale. Então, a gente tem que estar atento, porque às vezes o orgulho, o egoísmo e vários outros vícios morais que a gente tem se sobressaem, né? Então, que a gente tenha certeza de que o que é importante é colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo aqui, essa busca, né? Essa mudança. Porque a religião nada mais é do que um roteiro. Se eu preciso ir para São Carlos e eu nunca fui, eu baixo um aplicativo ali no telefone, entro no Google para ver qual é o melhor caminho, como é mais fácil para eu ir e vou. É um roteiro. Eu vou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, depois de um tempo eu não preciso mais. Então, às vezes a gente está olhando com um ar de superioridade, mas tem criatura que não precisa mais. Porque quando Jesus veio aqui, que religião ela usou? Nenhuma. Só o amor ele pregou. Porque ele já sabia o que tinha que fazer. Então tem criatura que já não precisa do roteiro, ele já sabe o caminho que ele tem que percorrer.
que a gente esteja bastante atento para isso, né? Na verdade, quando Jesus veio, ele falou que deixaria o Consolador. Realmente, o Espiritismo traz para nós esse consolo, né? Nos instrui, nos orienta, mas se você seguir o que está ali. É a aplicação, né, do conhecimento. E tem um outro porém também, que é o conhecimento. Porque conhecimento também não é sinal de evolução. Tem várias criaturas aí que já leram todas as obras do Chico Xavier e não mudaram uma vírgula do que o seu Zé analfabeto às vezes mudou. Então o trabalho é aqui. A gente tem que estar atento e vigilante para isso. Olha nós bater nossas linhas aí, ó. Bom, se a gente já sabe que a natureza não dá saltos, que ninguém é privilegiado, né? Que Deus ama todos iguais, que ninguém recebe regalias. Se a gente já sabe qual é o caminho que a gente tem que percorrer, que é o nosso autoconhecimento, se a gente já sabe que tem que ficar atento, né, às nossas obras, que é trabalhar o bem, o amor ao próximo, né, a caridade, e a gente sabe que tem que ficar atento ao orgulho e ao egoísmo, quando a gente fala a natureza não dá saltos, traz pra gente uma ideia de tempo, né? E o tempo? Quanto tempo isso pode demorar? A força para progredir aure o homem em si mesmo ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? O homem se desenvolve por si mesmo naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Primeiro a gente tem que lembrar que não fomos criados todos de uma vez só, né? Deus criou-se o homem, bum, saiu todo mundo andando. Não tem uns mais velhos, uns mais novos, cada um está no estágio aí, né? E a gente também não pode esquecer, eu gosto muito de uma frase que eu sempre falo, que é devagar e sempre. Devagar e sempre. Pode ser devagar, mas tem que ser sempre. Não pode parar, né? Mas a gente que é espírita, que sabe que tem a eternidade aí pra frente, a gente tem que ficar atento, porque de repente você fala, bom, se eu sou espírita, se eu tenho a eternidade e a natureza não dá saltos, se eu não fizer hoje, eu faço daqui a um mês, ou eu faço daqui a uma década, ou eu faço na próxima encarnação, ou eu faço no próximo milênio. Pode? Pode. De alguma maneira você vai ter que caminhar. O processo é lento e a natureza não dá saltos, mas você não pode estacionar. Você não deve estacionar, né? Jesus disse para o senador Publio Lentio, eu acho que todo mundo já leu ou já assistiu o filme, que é muito bonito, inclusive, né? Ele disse assim: depois de longos anos de desvio do bom caminho, encontras hoje uma chance de regenerar toda a tua vida. Basta querer aproveitá-la agora ou somente a daqui a alguns milênios. Imagina a cena, né? Jesus com toda aquela luz falando, ou você vem comigo agora ou daqui a alguns milênios. Então Jesus te dá essa opção. E você vai ter que ir. Se tornar espírito puro, feliz, você vai. Aí você que escolhe o tempo, como que você quer fazer, né? E eu penso que quanto mais a gente se encosta, quanto mais a gente faz corpo mole, pior é. Porque você sabe que você tem que fazer um negócio, é melhor começar logo. E ali, ó, no seu ritmo, cada um do seu jeito, cada um no seu tempo. Mas tem que começar. O primeiro passo é necessário, né? Que seja dado hoje, nem que seja aquele passinho, sabe quando a gente fala com criança teimosa? Vai, anda, que ele faz, vamos, não tem problema. Pode ser esse passinho, mas tem que dar. Porque qualquer número acima de 0 já é número. A gente tem que seguir, a gente tem que ter essa disposição, né? Falar, não, é consciente, eu preciso caminhar. Com dificuldade, sem dificuldade, né? Que a gente arraste o dedinho, que a gente vá devagar, mas que a gente vá, que a gente não pare, né?
Porque os nossos exemplos, né, às vezes a gente acha que não é nada, mas os nossos exemplos, as nossas atitudes são vistas pelas pessoas que a gente convive, para com os nossos filhos, né, que a gente fique atento aos nossos erros, né, que a gente vá acordando e percebendo que o grande homem se faz das pequenas coisas, né? Que uma grande atitude ela é sempre precedida pelos pequenos gestos, né? Se a gente pensar, trazendo novamente pelo exemplo da natureza, quando a gente olha aqueles rios, aquelas imagens que a gente vê no Pantanal, aí na Amazônia, aqueles rios que somem assim, de onde começou? Todo mundo já viu uma nascente, né, Marcelo? É uma bolinha de água, é um fiozinho que sai, é discreto, e por ali começa, e expande, e cresce, e assim somos nós. E a gente começa. Nem que seja com esse fiozinho, com essa luzinha meia fase, que às vezes acende, às vezes dá aquela apagadinha, mas que a gente comece. Que a natureza não dá saltos, mas a gente não pode parar. Que a gente busque o exemplo da natureza, os ciclos, o tempo, a hora de plantar, a hora de se conhecer, a hora de florescer, né? Porque a gente vai começar com essa luzinha e amanhã não tem jeito. Amanhã nós seremos essa imagem e semelhança de Jesus, né? Que tenhamos paciência conosco, necessitamos desenvolver a capacidade da resiliência, contornar os obstáculos, saber o momento certo do nosso crescimento, saber o momento certo do nosso amadurecimento. Vamos nos permitir esse amadurecimento, vamos respeitar o amadurecimento nosso e das outras pessoas com quem convivemos também. Então que a gente vá, retorne com esse desejo de não parar. A gente não vai saltar, mas que a gente comece a caminhar, né? Obrigada, era isso.